Então, vamos assim, começar quer dizer, conceito de direito subjetivo. Nós temos uma evolução no conceito de direito subjetivo, né? A palavra, né, a expressão como facultas agente, faculdade a agir existe desde Roma, mas na modernidade essa expressão direito subjetivo ganha muita força, justamente pela Declaração de Direitos, pelas conquistas todas, as evoluções burguesas. Então, passa a ser uma expressão muito cara à jurídica ocidental, sabe? Então, eu não consigo entrar direto num conceito para vocês, porque eu preciso passar pelas teorias que tentaram conceituar, e aí nós vamos chegar no conceito mais bem acabado, né? Eu diria inicialmente que o direito subjetivo, né, é a subjetivização na esfera dos indivíduos, ou das pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, ou das coletividades, que vocês verão, quando estudarem direitos difusos, direitos coletivos, né, é a subjetivização, né, de alguma previsão no direito objetivo, em norma jurídica, para a fruição do que está ali previsto, o que a gente chama de bem da vida, qualquer bem da vida, né, tudo que possa ser objeto de uma relação jurídica pode, né, ser considerado, né, um bem jurídico, porque foi absorvido por uma norma jurídica e que, portanto, estará numa relação jurídica onde pessoas fruem seus direitos e outras, né, cumprem as suas obrigações segundo aquele esqueminha de polaridade e implicação. Então, o conceito, né, os juristas, tem uma parte muito interessante aqui no livro que eu cito o Tércio, que vocês podem olhar essa teoria do direito subjetivo lá no Tércio, que está muito boa, e aí eu vou falar da primeira teoria, que é a teoria da vontade, do Bernhard Winscheid. Bom, essa teoria da vontade é uma primeira tentativa de definição, porque afinal de contas, o que é direito, né? Subjetivo. Direito subjetivo não é a vontade dos indivíduos. Direito subjetivo é uma condição que o indivíduo frui diante de uma norma jurídica. Não é dele, é trazido para ele por um sistema objetivo de normas, posto pelo Estado. Então, o que é no indivíduo? O que equivale, né, no sujeito aquilo que eu chamo de direito subjetivo, que é dele, né? O que equivale? E aí o Winscheid vai dizer que o direito subjetivo, vem a primeira definição, é toda vontade juridicamente protegida. Parece que resolveu o problema, né? Mas não. Primeiro porque a teoria da vontade, né, no direito, ela é frágil. Vocês vão estudar lá nos vícios da vontade, nos vícios dos atos jurídicos, como erro, coação, dolo, simulação, dissimulação. Vocês vão estudar os vícios, né, da vontade. E vão trabalhar muito com o conceito de vontade, por exemplo, a inculpabilidade no direito penal, quando vocês estudarem imputabilidade no direito penal. Mas, falando mesmo assim em termos epistemológicos, vontade é um tema próprio da história da filosofia, estudar e depois da psicologia, tanto a psicologia racional, depois com as outras formas de psicologia, psicologia clínica, psiquiatria também, hoje até neurociência, claro, afinal de contas, o que é a vontade? Qual que é o sentido da vontade? Qual a fonte da vontade? O que significa vontade? Né? É um emaranhado aí de algoritmos biológicos, né? Cálculos. Hoje nós temos aí, né, teses bastante interessantes sobre o que é a vontade humana, a liberdade humana, porque ser livre significa ter vontades, e ter vontade significa ser livre, uma coisa implica na outra. Aqui já comecei a sair do nosso esquema, né, e já comecei a problematizar o próprio conceito de vontade. Para uma teoria do direito, para uma introdução à ciência do direito, para a ciência do direito, não me interessa aqui. Eu posso trabalhar com questões relativas à vontade, tecnicamente, em várias áreas do direito, mas para uma teoria geral, que se presta ou se destina a trazer conceitos básicos para transitarmos por toda a ciência do direito, pela prática jurídica, a vontade é, né, o querer das pessoas. Mas aí, isso é um problema, porque tem situação que não há vontade, mas tem direito. Os direitos do nascituro, eu posso dizer que o nascituro, né, ele tem vontade? Não, mas ele tem direito garantido. Tem pessoas que nem sabem do direito que tem, e tem direito, né? Tanto que vocês vão ver que nós temos a intimação
com hora certa, quando a pessoa não é encontrada, e tem intimação por edital, publicada lá no foro, publicada no jornal, para a pessoa tomar conhecimento daquilo e vir aqui, para poder receber uma herança, por exemplo. Ela não está sabendo que está recebendo uma herança, deixaram para ela uma herança no testamento. Então, a vontade juridicamente protegida não é uma definição consistente, porque há casos em que não há vontade, não há sequer estrutura psíquica ou biopsíquica formada, como é o caso nascituro, né, e há direito subjetivo. Vocês, né, estão estudando isso no direito civil, né? Se a pessoa nasce com vida, tem até aquelas histórias, né, dos testes nos pulmões, coloca na água, se boiar e tal, para detectar ali se houve nascimento com vida. Por quê? Porque se tinha uma herança, por exemplo, tem que nascer com vida, ela tem que ter, né, adquirir a condição de pessoa para ela poder receber a herança. E se ela não respirou e não nasceu com vida? Aí, então, vamos ver na escala lá hereditária, né, da sucessão hereditária, se vai para a mãe ou para o pai ou para alguém que não é da família daquela criança, né? Então, é muito importante para o direito, inclusive, sob o aspecto, né, de pecuniário mesmo, né, o aspecto de materialização da realidade, né, e de valia sobre os eventos na realidade. Então, vontade não é satisfatória. Aí nós temos a segunda teoria, que é do Rudolf von Ehring, que é a teoria do interesse. Teoria do interesse. No direito não é vontade, não. É um interesse juridicamente protegido, porque a pessoa pode não ter vontade, pode não ser pessoa, né? Mas tem o interesse. Né? Qual que é a vontade da preservação da floresta amazônica como um bem da humanidade? Quem é que tem a vontade? Não. Pode não ter, pode nem saber. Né? Eu posso nem saber que Ouro Preto é patrimônio histórico cultural da humanidade, mas é de interesse, né? É de interesse. Então, se interessa, se realiza o interesse de alguém, eu digo direito subjetivo, mas a teoria do interesse também não é uma questão que é uma temática tecnicamente trabalhada no direito, porque a palavra interesse também, ela pode ser estudada na economia, né, na própria filosofia, na psicologia também. Interesse nada mais é do que uma modalização da vontade, né? Eu quero, sei que quero, e, portanto, tenho interesse naquilo, porque aquilo me aproveita. Ou não quero, não sei, mas me aproveita também. Então, será que ter interesse, quando eu uso a palavra interesse, eu posso simplesmente significar que é uma dimensão normativa da norma que alcança o sujeito? Não resolve, porque tem casos em que a pessoa não tem interesse. Não tem interesse, portanto, não tem vontade, porque o interesse também ele pode ser tomado como uma experiência subjetiva, né, da vontade dirigida a um determinado fim, a um determinado objeto, né, a uma finalidade. Então, por exemplo, o agiota, o banqueiro, ele empresta o dinheiro a juros, e o que ele tem interesse? O que aproveita a ele, né, nessa relação jurídica estabelecida? Receber juros. Mas e se a pessoa que fez o empréstimo, lá resolve lá liquidar a dívida? Não é do interesse dele, o interesse é ficar praticando juros ali. Né? Então, qual que é o interesse do Brasil em permitir que a Uber e outros esquemas de plataformização laboral funcione? Que mão de obra, emprego, empregabilidade, mas não tem direito trabalhista nenhum, as pessoas estão aí numa situação precária, e aí as próprias plataformas, né, as empresas ditas de aplicativos, né, app, empresas dizem que não tem responsabilidade jurídica, e o lucro que elas acabam levando aqui do país. Está aqui, o Brasil não está sendo prejudicado nos seus interesses no mercado de divisas, não, porque nada fica aqui, vai para fora. Então, assim, interesse é um conceito também que não satisfaz, porque há casos em que não há interesse, né? Nessa situação aí, assim, não há interesse do Brasil, mas nós não temos direito aqui previsto, nem para os trabalhadores, né, nem para a própria arrecadação, porque não tem imposto incidindo sobre essa nova forma, né, de oferta de serviço, que é através dos aplicativos. Isso daí é muito confuso aqui no direito brasileiro, ainda tem que construir muita coisa aí, ao contrário de outros sistemas jurídicos, como a Espanha, próprios Estados Unidos, Inglaterra, já reconheceram os direitos sociais dos motoristas, né?
dos motoentregadores, né, dos chamados uberistas, ou uberizados de um modo geral, são vários termos que surgem, e no caso da pessoa que empresta o dinheiro a juro, ela quer o juro, mas no dia seguinte, no mês seguinte, se você conseguiu arrecadar o valor e ir lá entregar, ela não tem interesse. O interesse dela é que você continuasse pagando juros sobre o capital da relação jurídica. Não tem interesse, a pessoa, a pessoa que recebe, ela não tem interesse, mas ela tem o direito de receber aquele valor se, né, a parte contrária, né, que tem o dever de pagar juro ou liquidar a dívida, tem o direito de liquidar a dívida, porque o dever de votar implica num direito ao voto, o dever de cumprir uma obrigação implica num direito a cumprir a obrigação. Vocês vão estudar, inclusive, uma forma de extinção de obrigação, que é a consignação em pagamento, porque se eu tenho o direito de ir lá pagar e o banqueiro não recebe, porque ele não tem interesse, mas é direito meu, eu deposito em juízo. Tem a consignação em pagamento, como uma forma de extinção de obrigação. Ah, por quê, Maria? Porque senão depois vai lá me cobrar com juro, vai colocar correção, prejuízo patrimonial meu. Então, ele tem direito ou de oferir juro do capital ou receber o valor se o outro quiser exercer o direito de pagar ao invés, né, de continuar pagando juros, que é um dever também, né? Dever que implica no direito. Então, vejam que nem sempre há interesse, mas tem direito. Há direito. Se eu quero liquidar a dívida, você tem o direito de receber. Né? Mas como você também tem o dever, porque eu tenho o direito de pagar, eu posso consignar em pagamento. É sempre uma via de mão dupla. Então, a teoria do interesse acabou sendo muito contestada, é do Iering, vocês podem, inclusive, no livro do Iering, ele tem um livro de teoria do direito do Estado, que é imenso, lá ele trabalha essa temática, e aí vamos dar um passo, eu estou colando aqui, né, literalmente, da classificação aqui que eu trouxe para o livro, da classificação não, dessa catalogação de teorias, e aí vem a teoria da garantia, né, o que é o direito subjetivo? É a possibilidade de fazer a garantia da ordem jurídica tornar efetiva a proteção do direito judicial. Então, eu vou ler aqui. Na tentativa de definir o direito como uma garantia, acaba por negar-lhe realidade própria, pois passa a ser confundido com a proteção da liberdade pelo direito objetivo, e a proteção invocada decorre de obrigações estabelecidas por este, e não de uma faculdade que subsiste à obrigação ou à própria norma. Então, esse conceito da teoria do direito subjetivo como uma garantia passa para nós a ideia de que já está garantido a mim fazer ou não fazer. Eu posso ou não fruir o direito, mas ele está aí. Né? Eu posso abrir mão da minha remuneração? Posso vender as minhas férias? Mas é um direito de fruição de férias. Então, essa teoria da garantia, ela acaba tomando a essência do direito como o desdobramento do direito, que é a garantia da liberdade de optar se vai ou não vai fruir o direito. Né? Então, também não convence, né? E, na sequência, a gente chama de garantia, mas a teoria da garantia como pretensão ao direito. Veja, teoria da pretensão não se confunde com a teoria da garantia, porque a teoria da garantia define que o direito subjetivo é toda forma garantida judicialmente para que você exerça o seu direito. Então, você tem aquela proteção dentro do sistema, né? Que é meio, é um direito meio, o direito à ação judicial, que é um direito subjetivo público, para poder preservar o direito seu de ir e vir. Bom, fui preso ilegalmente, o que eu faço? Impetro um habeas corpus. Né? O habeas corpus é uma garantia constitucional, ele é uma garantia para me garantir a fruição do direito material de ir e vir. Eu tenho um instrumento. Então, falar que o direito subjetivo é uma garantia, eu estou instrumentalizando qualquer conteúdo que possa constar de uma norma jurídica como meu direito, que eu posso chamar de meu direito, não é porque está garantida a fruição dele, mas a garantia mesmo, né, é um direito sobre um direito. A ação, né, ir ao judiciário reclamar um direito, é um direito subjetivo público, exercitável perante ao Estado de jurisdição. Então, a teoria da pretensão, ela ficou como a mais sofisticada, que a gente, inclusive ela é de origem, né, alemã, e o Miguel Reale aderiu a essa tese, defende essa tese nas obras dele, né, a teoria da Anspruch, né, que é a prerrogativa.
Então, o direito subjetivo é qualquer prerrogativa, né, protegida em norma jurídica. Então, qualquer circunstância da vida, o bem da vida, que esteja previsto numa norma, dita direito objetivo, né, gera o direito subjetivo. Isso é fruição de algo? Não. É a prerrogativa, é pretender a. Então, eu posso ter um direito subjetivo e não fruir esse direito subjetivo. Não buscar garantias para ele. Né? Isso é muito comum, vocês vão ver nos casos de modalização dos negócios jurídicos, o chamado obrigação a termo, ou a obrigação submetida à condição, que vocês vão estudar na parte geral do Código Civil. Então, a obrigação, por exemplo, né, sob condição, modalizada com condição, você ganhará de presente um carro, um veículo automotor, sei lá, se for aprovado no Enem. Então, cumprida a condição, vocês vão estudar isso lá no Direito Civil, eu vou e fruo, entro na fruição do direito, ganho, né, o bem móvel e tomo posse dele, através do que a gente chama de tradictio, né, a tradição, porque no caso dos bens imóveis é representado pela entrega das chaves. Vocês vão estudar isso no Direito Civil. Bom, se a pessoa não cumprir a condição, o que ela tem? Um direito eventual. Em cumprindo a condição, ela vai fruir o direito. Então, vejam que o direito subjetivo pleno, fruído, não é sinônimo de direito subjetivo enquanto categoria do direito. Eu posso pretender, eu tenho a prerrogativa de reivindicar, segundo o sistema bilateral atributivo, tal como podem me exigir deveres, eu também posso exigir deveres exercendo determinados direitos. Ainda que esses deveres não sejam, esses direitos não sejam exercíveis, exercitáveis perante figuras específicas, porque a gente chama de direitos erga omnes, por exemplo, né? O direito de ir e vir você não exerce, né? Você exerce contra todos, né? Qualquer um que venha obstaculizar o exercício do seu direito de ir e vir, automaticamente se concretiza ali um direito fruído de ir e vir, que está sendo obstaculizado, e, portanto, eu tenho impetração do mandamus, do habeas corpus, que é uma garantia constitucional, para poder me libertar. Né? Então, essa ideia de prerrogativa foi a mais bem construída e mais vazia de significação de outras áreas, a não depender de outras áreas. Falar de vontade complexifica. Então, fica como antipro, né? Toda a pretensão em que um sujeito possa ter, tal como previsto em norma, que incide, né, segundo as condições previstas em norma, na sua esfera, na esfera da sua subjetividade, né, é possível, né, de se pretender e efetivar essa situação concretamente. Então, quando eu efetivo concretamente, eu estou fruindo o direito. Por isso é que eu digo que eu tenho direito adquirido contra uma norma que mudou o sistema, porque, olha, eu não fruí, mas eu já tenho a pretensão. Agora mudou, não toca na minha pretensão. É direito subjetivo. E, portanto, perante a inovação legislativa, ele é adquirido. Eu adquiri naqueles termos. Eu posso, né? Eu tenho essa pretensão garantida. Eu posso exigir a fruição de maneira garantida. Eu posso, inclusive, exigir a fruição futura, como no caso de um negócio jurídico modalizado em termo e condição. Pode ser que eu exija para fruir uma situação futura. Passei no vestibular, passei no Enem, tranquei a matrícula, tenho direito a trancamento da matrícula. Quando eu voltar, vou fazer uma viagem, vou fazer intercâmbio, vou, né, estudar outras coisas. Quando eu voltar, está aqui garantido o meu direito, eu tenho a pretensão. Né? Vocês vão ver que a lide, a diferença do conceito de lide e litígio, lá na teoria geral do processo, é pretensão resistida. A pretensão é justamente o direito subjetivo que, em sendo obstado, gera para mim o direito de ir, através do exercício do direito à ação ao judiciário, por o processo, e ao final do processo, na sentença, ter o meu direito subjetivo definido para que eu possa fruir. Então, tá aí a penúltima teoria, e tem a teoria de Kelsen, que a gente nunca pode esquecer, né, de Hans Kelsen, que é o direito subjetivo como um reflexo do direito objetivo. Kelsen não reconhece, Kelsen faz um esforço enorme em ficar superando essas dicotomias da nossa área, né, ele tenta superar todas as dicotomias e trazer uma unidade doutrinária, né, uma ciência do direito pura,
E aí ele vai dizer, né, que o direito subjetivo é só um reflexo do direito objetivo, que o que existe são normas. Se não está previsto em norma, eu não posso dizer que eu tenho direito. Não é algo meu, do sujeito, independente das normas, então isso daí é nada mais do que um reflexo. Né, tal como é dever jurídico também, reflexo, né, das normas. E ele diz mais, ele diz que o direito, quando você está diante de uma norma jurídica, o que a norma jurídica te impõe, inclusive com todo o aparato coercitivo, é dever. E aí o reflexo do dever é o direito do outro. Porque se não tiver dever previsto em norma, não há que se falar em direito. O que o direito garante, enquanto um sistema normativo, é a imposição de deveres. E aí, então o direito seria só, o direito subjetivo não existe. Ele usa, inclusive, ele aceita a expressão direito subjetivo, que ele chama no sentido técnico, que é o direito político, o direito de votar, ser votado, mas aí seria aprofundar na teoria pura do direito, não nos interessa aqui. Para ele, o direito subjetivo é um reflexo do dever jurídico, porque são situações subjetivas ou subjetivizadas, reflexo do direito norma, ou seja, do próprio direito para Kelsen, porque direito para Kelsen, o fenômeno jurídico para Kelsen, se restringe ao direito positivo.